Glória ao Senhor. Eu vou trazer um vídeo aqui para falar sobre o retorno de Jesus. Amém? Nós vemos aí na igreja aí muitas vezes as pessoas falando que Jesus está próximo de voltar. A verdade é que eu já tem um versículo aqui que eu já vou falar. Depois eu também vou juntar aqui os livros para falar um pouco sobre a volta de Jesus. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Mateus 25:13. Certo? Hoje a gente vê dentro das igrejas as pessoas falando que todas as profecias se cumpriram para a volta do Senhor Jesus, mas isso não é verdade. Porque se nós começamos a ler os livros, nós entendemos que o livro de Mateus, ele conversa com Apocalipse, porque ali é a parte que Jesus dá a maior declaração sobre o seu retorno. E aí nós também temos outros livros que dizem sobre o retorno de Jesus, sobre o final dos tempos, livro de Daniel, Joel. E aí nós conseguimos também fazer aí ter um entendimento maior sobre o retorno de Jesus. E de início eu já digo que o retorno de Jesus não está próximo. Não está próximo, porque as profecias não se cumpriram. E eu vou explicar. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Mateus 24:8. Então Jesus ele assemelha o seu retorno com um parto de uma mulher. E um parto de uma mulher nós sabemos que dura 9 meses, como se fosse um fruto, né? É tremendo isso que a gente... E aqui é um mistério, isso daqui que ele deixou, um parto. E ele falou que era o início das dores, o que? Terremotos, falsos profetas, pregar o evangelho, seria ali o final ali do princípio das dores, né? Teria a grande abominação, que é o início da grande tribulação. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo o início das dores, porque aí nós vemos guerras, nós vemos falsos profetas. E como que nós vamos saber uma dor muito grande ela virá? Porque quando uma mulher está grávida, o que acontece? Quando a criança está para nascer, ela sente aquela dor forte, principalmente também para a criança sair, tem uma dor forte. Então, é um acontecimento grande que vai ocorrer aqui na Terra. E devido a esse acontecimento não ter ocorrido ainda, então Jesus não está próximo, porque é necessário que ocorra primeiro a grande tribulação, que é um tempo terrível, que Jesus fala que nunca aconteceu um tempo que nem esse. Muitas pessoas acreditam, muitas igrejas, principalmente as pentecostais, pregam que a igreja, as pessoas que aceitaram Jesus, não estarão mais aqui, elas já serão arrebatadas, mas isso é mentira. Nós podemos matar esse erro, não é nem uma heresia, mas é um erro dentro do evangelho, porque Jesus disse: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Mateus 24:24. Aí Jesus está falando que já começou a grande tribulação, certo? Como ele diz que, para a gente ler o livro de Daniel sobre a abominação, aí começa a grande tribulação, os falsos profetas vão ter poderes, vão fazer grandes milagres e prodígios, e, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Quem são os eleitos? Nós, a igreja que está aqui na terra. Então nós não vamos escapar da grande tribulação e do grande sofrimento que vai ter aqui na terra, certo? Que essa grande tribulação será 7 anos. Mas vamos voltar para a gente entender sobre o retorno de Jesus. E por que eu acredito que está longe? Porque quando Jesus diz que é como se fosse um nascimento de uma criança e o início das dores, ninguém sabe o tempo de Deus. Ninguém sabe se o tempo de Deus é 9 meses, 90 anos, 900 anos ou 9.000 anos. E aí, eu creio que vai ser bem demorado mesmo. É possível que seja lá pro ano de 9.000, um exemplo, só estou dando. Não estou profetizando que vai ser lá, porque é bíblico. Olha que Jesus diz aqui também, quando ele está falando sobre o retorno dele, ele faz a parábola das 10 virgens. E ele diz o seguinte: o noivo demorou a chegar,
e todas ficaram com sono e adormeceram. Mateus 25, 5. Então, ele já deixa claro que vai demorar. E vai ser um tempo que todo mundo vai estar falando, tá todo mundo falando terremoto, tá todo mundo falando falso profeta, e nunca chega. Então vai ser um tempo que vai estar em escuridão, porque ele também diz, Jesus nessa parábola das 10 virgens, que vai ser à meia-noite, né? Então é um tempo de escuridão, como Santo Agostinho disse, que vai ser um tempo de muita escuridão, se baseando nessa parábola. E eu creio que Santo Agostinho estava totalmente correto na explanação dele. Certo? Santo Agostinho foi um dentro da Igreja Católica que pregou a salvação da forma correta. Por isso que eu acredito que ele falou corretamente essa explanação das 10 virgens. Certo? E aqui a gente também consegue entender, então é isso. Vai ser um tempo que todo mundo vai estar lá, como o tempo de Noé, todo mundo lá, tá louco, construindo a barca, ele lá passando anos. E quando ninguém achar que vai acontecer, aí que vai ocorrer. E agora, para a gente entender sobre esse grande acontecimento, essa dor do parto, a gente precisa ligar o livro de Apocalipse com o livro de Mateus. E aí diz o seguinte em Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e por animais selvagens da terra. Então, um grande acontecimento, a dor do parto é o quarto selo. E o sexto selo é quando está acabando a grande tribulação. Só para vocês terem noção. Eu vou ler o sexto selo e vou ligar com o livro de Mateus. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escuro, como coberto com roupa de luto, e a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derramados da figueira por um terrível vendaval. Mateus 24:30 diz a mesma coisa. Imediatamente após o tormento daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Então é evidente que o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, e Mateus 24:30, eles estão conectados. Então a grande tribulação, o final da grande tribulação, é quando o sol ele vai se escurecer, e a lua ela vai ficar vermelha com cor de sangue, e as estrelas do firmamento cairão. Não é algo filosófico, não é algo que você pode pensar que é algo figurativo. Não, as estrelas do firmamento elas vão cair. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Isso daqui é, falar pra você, é majestoso. Esse livro aqui, ele é tremendo. Então o que acontece? O quarto selo não ocorreu ainda. Pra gente entender, o quarto selo é a dor do parto, a dor forte. Amém? É isso que vai acontecer. Foi-lhe dado o poder sobre a 4ª parte de toda a terra. Então, eu não sei quantos bilhões existem aqui de seres vivos, mas quando existir uma grande guerra, que a guerra normalmente traz fome, a guerra normalmente traz pestes, pode ser outra coisa, mas quando 1/4 da população, quando grande parte da população morrer, aí sim você vai ter noção que Jesus está muito próximo, a grande tribulação vai começar, certo? Então é necessário que ocorra isso, mas não ocorreu ainda isso. Então nós que temos o livro de Apocalipse e os livros da Bíblia, nós sabemos que não está próximo o retorno de Jesus. E aí nós vemos o livro de Daniel, que ele diz coisas interessantes também. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra, em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Daniel 12:4. Nesse momento Daniel está falando sobre os finais dos tempos.
Nesse momento, Daniel, ele está falando algumas coisas que se ligam com a grande tribulação, coisas que se ligam também com finais dos tempos. Ele diz que naquele tempo, muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca de muito saber. Nós temos aí muitas sabedorias, filosofias. Temos lá na Índia várias filosofias, né? Simbraba, é o Simprebaba, que ele vem de outros filósofos, de outras pessoas que têm muita sabedoria. Tem o Buda, tem várias religiões, muitas pessoas estão indo atrás do saber. E não somente o saber de religião ou o saber do significado da vida, mas como o saber da ciência, a explicação da vida mediante a ciência. E o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Nós sabemos que a tecnologia ela evoluiu muito, e a tecnologia ela evolui de uma forma muito rápida. Mas só que aqui no livro de Daniel, nós conseguimos ter um entendimento que se liga à profecia de Jesus em Mateus 24 e a parábola das 10 virgens. Vai ser no tempo que todo mundo vai estar ali, ó. A tecnologia vai estar que tá. Quem sabe era cibernética. Quem sabe nós estaremos fazendo coisas grandiosas mediante a ciência. Então pode ser que seja lá no ano 9000 mesmo. Pode ser que o retorno de Jesus seja no tempo que todo mundo vai estar falando. Porque quando demora, aí vai acontecer o que Daniel falou aqui, ó. Demorou para Jesus voltar. Demorou, mas demorou muito tempo. Aí eles vão estar falando aqui. Muitos serão colocados à prova. E assim serão joeirados. De joio, né? Serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a essas palavras. Tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Daniel 12:10. Então eles continuarão. E aí eles ainda caçoarão daqueles que estão falando, nossa, mas quanto tempo Jesus está demorando. E como a gente vê na parábola das 10 virgens, eles não estarão buscando o óleo, eles não estarão praticando o amor. É isso que Jesus diz na parábola, né? As 5 virgens e as 5 não. Eles estarão ali em trevas, estarão ali fazendo todas as coisas erradas, vivendo para o mundo. E ali será como Sodoma e Gomorra, né? Vai estar uma coisa terrível, vai estar terrível mesmo. Quando Jesus estiver próximo para voltar, nós estaremos vivendo coisas aí que nós nunca vivemos aqui na Terra. E a grande tribulação vai ser um tempo terrível. Mas é isso que eu venho dizer para vocês entenderem que não está próximo o retorno de Jesus, certo? Estará mais próximo, porque Jesus diz. Ele diz aqui na parábola que, olha, ninguém sabe o dia, mas ele também faz uma parábola ali no livro de Mateus, dizendo que nós, que temos a nossa visão aberta, nós saberemos quando estará próximo o retorno dele. Mas independente se está próximo ou independente se não está próximo, nós vamos seguir o que Daniel falou. Ser aperfeiçoados e ser joeirados. Que é, ali com certeza, eu nem sei o que significa essa palavra, mas provavelmente joeirados é aquela divisão do joio e do trigo. Purificados e aperfeiçoados, é isso que nós aqui estamos fazendo aqui na terra. Nós estamos sendo aperfeiçoados e estamos sendo purificados, né? Para que naquele grande dia nós estejamos com Jesus. E ali vão dizer, mas quem que são esses? E aí, eu não me recordo quem que diz, está no livro de Apocalipse também, e vai dizer assim, não sei se foi Jesus, mas vocês podem procurar também no livro, e vai ser dito lá, esses são aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro Santo. Amém? Então é isso que acontece, nós vamos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, que o sangue do Cordeiro, como diz lá em Hebreus, ele não somente perdoa os pecados, mas ele também modifica o nosso caráter, e o Espírito Santo dentro de nós trabalha dia após dia, nos transformando, nos purificando, nos santificando, nos levando para a glória do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.